Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu cheguei com as previsões para a semana que vai de hoje até o dia 2 de agosto. Gente, chegamos na última semana de julho, tem noção? Esse ano tá voando e a gente tá fazendo o que com ele, hein? Você já parou para se perguntar isso? Tá na metade do ano, amor. Tá mais próxima do teu objetivo? É importante se perguntar, hein? Finalmente chegou o dia 27 de julho, que eu avisei a vocês semana passada que ia vir, lembra? Bom, dia 27 de julho é um dia cheio de potencial, mas também é um dia com energias conflitantes que, se a gente ficar de bobeira, a gente pode perder de vista o alvo e acabar não jogando, não aproveitando o dia em nosso benefício da melhor maneira possível. O que está acontecendo no dia 27 de julho? Bom, amanhã a gente tem o segundo sextil, o segundo encontro entre Júpiter em Capricórnio e Netuno em Peixes. Aqui a gente está falando de uma expansão, de um sonho que a gente manifestou. A gente está falando de crescimento, a gente está falando de possibilidade de expansão, de extrapolar a realidade, de uma maneira concreta, de uma maneira baseada na própria realidade. Não estamos falando de sonhos sem pé nem cabeça, estamos falando de sonhos que têm realmente potencial para acontecer de maneira que seja favorável, nos beneficie. A primeira vez que esse sextil aconteceu foi no dia 20 de fevereiro. Então a gente vai ter a oportunidade no dia 27 de julho de revisitar uma oportunidade que de repente naquele momento apareceu pra gente pela primeira vez, ou algo análogo àquela oportunidade que fala de expansão e de concretização de sonho, tá? Como é um segundo encontro e ambos estão retrógrados, pode ser também que a gente se faça algumas perguntas, né? Pode ser que essa oportunidade nos leve a questionar como é que a gente pode integrar, né, as nossas crenças, Júpiter com os nossos sonhos, ou o nosso conhecimento com as nossas crenças, né? O problema é que amanhã a gente tem dois outros eventos acontecendo no céu. Um é o último encontro por quadratura entre Vênus em Gêmeos e Netuno, né? Os outros dois aconteceram no dia 3 e 20 de maio, e o outro é uma segunda quadratura que está acontecendo entre Marte em Áries e Mercúrio em Câncer, né? Aqui do que a gente está falando? Vênus em Gêmeos é aquela coisa, a gente está falando de opções em relação a relacionamentos, a autoestima e a finanças. Netuno bota aquele toque ali de confusão, né? A gente fica em dúvida, a gente não sabe muito bem qual é a melhor escolha a ser feita. De repente não fica nem muito claro o que é que a gente realmente quer, né? Porque é Vênus. Então, assim, o que é que eu realmente quero? Pra onde é que eu quero levar e conduzir esse barco, né? O que eu quero a respeito dos meus relacionamentos? O que eu quero? Como é que eu quero ser valorizada? O que eu tô esperando a nível de finanças e recompensas financeiras, né? Qual é a minha preocupação? É que essa Vênus-Netuno, na verdade, se manifeste como uma oportunidade maior em cima da outra oportunidade de fundo que vai ser Júpiter-Netuno. E que a gente se perca no que Vênus-Netuno apresenta e com isso a gente deixe de focar e de se orientar por aquilo que realmente tem substância. Essa é a minha maior preocupação. Por quê? Porque pode ser que a coisa aconteça assim. Aqui tem uma opção pra você, né? E essa opção é maravilhosa. Vamos dizer, um novo relacionamento? Cara, não é um novo relacionamento, é o príncipe encantado. Um trabalho? Cara, não é um trabalho, é uma sociedade numa empresa muito foda, né? E que no fundo aquela oportunidade, o príncipe encantado, a empresa, o que quer que seja, nem seja aquilo tudo, mas se apresente assim pra gente e Júpiter-Netuno seja uma oportunidade boa, mas talvez não tão maravilhosa, e a gente acaba escolhendo o super, hiper, ultra maravilhoso sem substância e recuse Júpiter-Netuno, que talvez é algo mais tranquilo, mas com muito mais potencial de crescimento e expansão no longo prazo. Então a gente precisa ter esse olhar atento e inteligente a respeito do que se apresenta pra gente amanhã.
Além disso, a gente vai ter a quadratura entre Marte e Mercúrio. Aí, aqui, o que eu tô lembrando? Quando a gente teve essa quadratura Marte e Mercúrio, a gente também teve Marte e Áries no céu. E foi aquela porrada que a gente tomou que doeu, que deu aquela sacudida na gente, deixou a gente meio sem chão, sem pé nem cabeça, sem saber pra onde ir. E a gente teve que seguir em frente. Foi na mesma semana que houve Sol, Júpiter e Sol, Plutão. Bom, a gente vai ter Marte e Mercúrio. E aí, Marte e Mercúrio vai falar de repente, de discussões, vai falar da reativação de questões, né? Que tem um conteúdo emocional forte pra gente, que é pessoal, que de repente rolou ali em torno de 8 de julho e que vai gerar uma crise, talvez uma crise de algo que tá rolando de plano de fundo pra gente e que a gente tá jogando pra debaixo do tapete porque a gente não tá afim de lidar com aquilo, ou talvez algo relacionado a esse evento lá da semana de 8 de julho, né? É uma outra energia que a gente precisa tomar cuidado para não deixar fazer com que a gente perca de vista o que importa. De cabeça quente, a gente não decide nada. Com o Mercúrio quadrado a Marte, a gente não decide nada. Por quê? Porque a gente decide por raiva e no impulso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então assim, não se engaje, não entre, não aceite um convite para uma discussão. Guarda pra você a sua opinião, não interessa o sabe? Não interessa qual a opinião do outro, você não tem que convencer ninguém do que você acredita. Foca no que é importante pra você, não entra na discussão. Por que eu tô falando isso? Porque a gente, além dessa energia toda, que de fundo tenha lá Júpiter, Netuno, apostando no nosso crescimento, né? A gente vai ter outros aspectos de Mercúrio mais pro final da semana que vão ser igualmente importantes. Então, assim, temos duas formas de abordar o dia 27 amanhã. Uma não importa o que aconteça na superfície, no fundo vai te favorecer. No final das contas vai te favorecer porque a energia de fundo é de crescimento. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, cuidado, porque se algo parecer bom demais para ser verdade, talvez seja bom demais para ser verdade. Talvez não haja embasamento na realidade. Então, assim, aposte no teu sonho, aposte no crescimento, mas não perca de vista o que é real e o que é concreto. Evite bate-boca. Você não tem que comprar a ideia de ninguém, ninguém tem que concordar com você. Aceite, concorde em discordar, tá? Se doer, respira fundo, porque no final da semana você vai ter chance de lidar com esta dor de uma outra forma. Vamos continuar falando do resto da semana. Dia 30 de julho, na verdade, dia 30 de julho a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição a Júpiter e dia 1º de agosto a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição a Plutão. Isso aqui é o que, gente? Mercúrio e Júpiter é aquela coisa, eu prometo mais do que eu deveria ou me prometem mais do que deveriam porque tudo está embasado numa expectativa otimista, numa perspectiva otimista, mas que talvez não seja realista. Então a gente precisa ficar atento aos detalhes. De novo, com Mercúrio e Júpiter, nada é bom, é maravilhoso, nada é ruim, é péssimo, é horroroso. Então cuidado com os extremos, sabe? Cuidado com essa coisa da super expansão e do exagero. Otimismo é ótimo, mas não perca de vista o que é real. No dia seguinte a gente tem Mercúrio e Plutão. Então, na verdade, isso aqui vai ser meio que um combo. 31, 1º de julho, se trata de quê? Como quem a gente conhece nos influencia, nos controla, nos manipula ou nos empodera. Né? É oposição. A tendência de eu colocar o meu poder na mão do outro é grande. Não, eu sem o outro não sou ninguém. Será que é isso verdade mesmo? Talvez o outro até te facilite algo. Mas se o preço a pagar for muito caro, talvez não vale a pena. E de repente essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Que preço você está disposto a pagar pelo poder que uma segunda, uma terceira pessoa pode te agregar? Né? Lembra que o conhecimento é seu e o mapa é seu, logo o poder é seu também. Então vamos ver de que maneira você se empodera e se posiciona como dono dessa influência, dessa capacidade de expansão e de crescimento. Tô dizendo que você tem que recusar? Não, tô dizendo que é um ótimo dia para você trabalhar em parceria, desde que seja uma parceria. E não que você tenha que vender sua alma ao diabo em nome de um suposto poder ou crescimento, tá?
Lembra que eu falei que se no dia 27 acontecesse algo que desse aquela espetada no ego pra você segurar a onda? Dia 31 de julho, o Sol vai fazer um trígono aqui em Áries. Aqui a gente vai ter a oportunidade de olhar para nossa ferida, para nossa vulnerabilidade, para nossa dor, né? Para aquele lugar onde a gente se sente menos que, onde a gente se sente inadequado ou menos capaz. A gente vai ter uma oportunidade de olhar para aquela área da nossa vida e de repente, sabe, olhar para aquilo com orgulho, com dignidade e aprender que, na verdade, aonde a gente tem aquela vulnerabilidade é um lugar de poder que no momento em que a gente incorpora aquele poder, a gente se torna capaz de ajudar o outro também. E o outro pode estar precisando de alguém como você que tem conhecimento naquela área, naquela dor, para ajudar ele. Então é um ótimo momento para você olhar com calor com calor leonino para sua ferida. E no dia 2 de agosto, o Sol vai fazer quadratura a Urano. E Urano, ele vai te dar aquela sacudida e vai falar assim, amor, vamos largar a mão dessa narrativa, porque essa narrativa de que você é pobrezinho, que você, sabe, tá vulnerável, que você foi machucado e que você não pode tanto aqui como outras pessoas, ou que você não é tão bom o suficiente como outras pessoas, essa narrativa tá velha, não te serve mais e dá pra fazer outra coisa com isso. Vamos fazer outra coisa com isso? Então, assim, gente, a semana tá mexida, tá movida, tá cheia de oportunidades e com desafios. Óbvio que eu vou estar aqui pra te acompanhar e te orientar em todos eles, mas hoje é domingo, dá pra você, antes de dormir, já meditar sobre isso e se preparar pro que você quer ver na semana. Não é isso? Não é assim que funciona? A gente se vê por aqui, amores. Um beijo.